Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Quase quebrando as minhas pernas. Bom, o Grande BH em pauta desta semana vai falar sobre os deslocamentos na região metropolitana de Belo Horizonte. Os municípios da Grande BH mais próximos à capital se tornaram cidades dormitórios. Isso quer dizer que os moradores passam o dia todo em Belo Horizonte, onde trabalham, se divertem, depois retornam no fim do dia para suas residências em cidades aqui da região metropolitana, o que obriga esses moradores a fazer grandes deslocamentos. Os ônibus metropolitanos fazem quase 1 milhão de viagens por dia, levando em conta todos os modos de transporte. São 6,5 milhões de viagens diárias. Se a gente levar em conta, além do ônibus, metrô, trem metropolitano, etc. Táxi, carro, bicicleta, moto, a pé e tudo mais. O tempo médio das viagens aumentou. Hoje já é de 40 minutos. O número de veículos também teve elevação, passando de um automóvel para 4 habitantes em cada carro, ou 4 habitantes com carro. É um carro a cada 2 moradores. É uma coisa meio confusa, mas a conta é mais ou menos essa mesmo. Em São Paulo, Inácia, esse transporte de passageiros tem um tempo médio muito maior do que aqui, mas a cidade também é muito maior, né? Nós temos um pouco mais de 2 milhões de habitantes, São Paulo tem 17 milhões. A gente está se deslocando em 40 minutos, em média, de casa para o trabalho. E por isso nós vamos comemorar, viu, Luiz Fernando? Bom, são mais de 2.300.000 veículos na Grande BH. E nessa segunda-feira, nós vamos falar hoje só sobre o anel rodoviário. Nós vamos fazer um recorte nessa questão macro e problemática que é o trânsito em Belo Horizonte. O anel rodoviário é a via que corta Belo Horizonte, concentrou aí 45,5% dos acidentes ocorridos na região metropolitana no ano passado. Foram 3.306 acidentes, uma média de 9 acidentes por dia. Foram 31 mortos. Além da segurança, esses acidentes também complicam a vida dos motoristas que passam pelo local e precisam enfrentar longos congestionamentos. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Major Aguinaldo Lima de Barros, que é subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Bom dia, Major. Bom dia. Major, hoje nós, fazendo esse recorte aqui do trânsito no anel rodoviário, eu queria que o senhor me explicasse hoje quando uma patrulha vai para as ruas, vai assumir aí mais um plantão, qual é a orientação que ela tem em relação especificamente ao anel rodoviário, que é um problema grave em Belo Horizonte? O nosso foco principal é na prevenção. Então, as viaturas elas já saem com os pontos pré-estabelecidos, são, em geral, os pontos de maior quantidade de acidentes e os que têm as características de acidentes com maior gravidade. Então, ela fica nesse ponto, mas muitas vezes ela é movimentada em razão dos acidentes, né? Que é a mesma equipe que faz a prevenção é que faz o atendimento. Na opinião do senhor, a agilidade que hoje nós conseguimos ter em Minas Gerais para, diante de um acidente, conseguir notificar, e aí a polícia tem um site, usa muito bem, o site, o Twitter também, vocês usam muito bem essa informação, a imprensa ter acesso para que os motoristas possam, podendo desviar, para que aquele momento ali de sinalização do trecho do anel rodoviário possa ser devidamente notificado, para que à distância os motoristas possam perceber. Em quanto tempo essa operação, na opinião do senhor, é feita? Como é que isso é monitorado? A nossa mobilização, a partir do acionamento do cidadão, ela é de imediato. Em termos de 10, 15 minutos, no máximo, já está divulgado no Twitter, já movimentamos as viaturas para o primeiro atendimento. Só que nós temos alguns problemas que são de ordem estrutural. O anel rodoviário é uma obra de 1950, então ela não foi projetada para o fluxo de veículo que existe hoje. Hoje são aproximadamente 120 mil veículos por dia, tá? E tem alguns problemas estruturais também no que se refere aos viadutos. Nós temos 14 viadutos no anel rodoviário e eles faz a restrição da pista. Então descem 3 faixas de trânsito, na hora que chega no viaduto passa para 2. Então com isso aí nós temos um volume considerável de acidentes, como você mesmo já começou a matéria, só em 2012 foram 3.306 acidentes. Então para atender essa demanda toda é realmente complicado. E nós temos a questão da mobilidade. Tem alguns pontos do anel rodoviário que, infelizmente, não tem rota alternativa. Se você estiver na descida ali do bairro Betânia e acontecer um acidente de grande proporção, uma das alternativas é entrar para dentro do bairro Buritis. Mas na hora que começa a fazer essa manobra para aliviar o trânsito,
em pouco tempo vai acumulando carreta no anel rodoviário e chega um ponto que estrangula, não tem como entrar também para o bairro Buritis. E os caminhões e carretas nós não podemos direcionar para ali. Major, as pesquisas apontam que Belo Horizonte está reduzindo cada vez mais o seu horário de pico, ou seja, reduzindo no sentido de ampliar, né? O horário que antes começava ali por volta de 5h30, agora começa por volta de 4h30. E o anel rodoviário, que historicamente ele sempre foi usado como uma espécie de atalho, né? Ainda que um atalho mais longo, mas como ele tinha uma velocidade maior e com um trânsito mais tranquilo nos anos passados, os motoristas costumavam usá-lo, por exemplo, para ir da Zona Sul até a Pampulha e conseguiam fazer em menor tempo do que se eles pegassem os corredores tradicionais, passando que seja um pedacinho pela Amazonas e depois pegando em Antônio Carlos ou então a Avenida Carlos Luz. Hoje isso não está acontecendo mais, né? Ele virou uma via obrigatória para quem tem que passar pelo trecho, porque precisa acessar os bairros das laterais, que são muitos. O senhor tem esse levantamento, assim, de também em relação ao que aconteceu com as grandes avenidas, o anel hoje ele é mais tumultuado por mais horas do dia? Exatamente. Você falou dos bairros. As margens do anel rodoviário, nós temos 49 bairros. O anel rodoviário ele faz a integração entre toda a região metropolitana e, além disso, é uma via de acesso aos outros estados. Então, quem vem do Rio de Janeiro para ir para São Paulo acaba tendo que passar pelo anel rodoviário. Para ir para o Espírito Santo, obrigatoriamente tem que passar pelo anel rodoviário. Então, não há muita alternativa para algum tipo de veículo, para alguns veículos em especial, tá? Principalmente os veículos de carga. E nós temos aquele conflito de trânsito. Nós temos o anel rodoviário, que a princípio era uma rodovia e acabou ficando dentro da área urbana. Nós temos o trânsito rodoviário, que são os caminhões e carretas, e as pessoas até no carro de passeio que não tinham intenção de passar em Belo Horizonte, mas é obrigada a passar. E temos o trânsito urbano, que é aquela pessoa que vai trabalhar, que vai para a escola e acaba usando a mesma via. Então, ela realmente não comporta. Hoje, muitas pessoas já descobriram que a alternativa, ela inverteu. Nos horários de pico, até nossas viaturas, dependendo do deslocamento que for fazer, ela consegue chegar mais rápido no local do acidente passando pela área urbana. Quando acontece o acidente ali na descida do Betânia, eu prefiro passar pelo bairro Buritis, né, e acessar já no local do acidente. Eu ganho mais tempo do que tentar deslocar pelo próprio anel rodoviário. Ainda que a volta seja maior, né? Exatamente. Bom, nós hoje a pessoa vai ter que planejar mais o deslocamento dela. Pois não. Nós conversamos aqui com o Major Aguinaldo Lima de Barros, que é subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Major, muito obrigado e uma ótima semana para o senhor. Obrigado a você. E aos nossos ouvintes, lembrando, né, que o DENIT ainda não tem um cronograma fixado para melhorias no anel rodoviário, que nós estamos aguardando aí com essa a simbólica DR. A simbólica data de 2014, que possa acelerar aí alguma reforma, alguma modernização no anel, que já tem aí mais de 60 anos de existência do jeitinho que ele está hoje. Um detalhe importante que o coronel ressaltou, as pessoas precisam se programar melhor para fazer esse tipo de viagem, mas a gente tinha que ter aqui em Belo Horizonte essas rotas de fuga, entre aspas, né, que a gente não tem, porque não existe essa orientação, a BH Trans não consegue fazer isso ainda. Talvez até esteja estudando para começar a fazer isso no futuro próximo, mas hoje não existe. Então hoje se trava o trânsito na Antônio Carlos, não existe uma mobilização do próprio órgão de trânsito da capital, para mandar agentes para o lugar para ficar dizendo, você entra por aqui se você quiser sair na Antônio Carlos lá na frente, entra por ali se você quiser ir para Cristiano Machado, entra por ali se você quiser voltar. Não tem isso. A pessoa que se vira, aí ela tem que sair trançando dentro de ruas dos bairros ou ficar parado no congestionamento. Isso é normal. No anel rodoviário isso é ainda mais grave, porque o anel tem poucas marginais, né? Não é em toda a sua extensão que o anel rodoviário tem marginais, e quando tem, essas marginais são de difícil acesso. Então a gente acaba sofrendo um pouco com essa questão do deslocamento, justamente porque a gente não consegue fazer esse deslocamento de forma organizada. Tem que ter essa ajuda dos órgãos de trânsito, e entra também a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Militar Rodoviária, né? Nosso 5º Batalhão lá.